O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias. Ele olhe para a nossa vida, vida de cada um de nós. Veja o que está acontecendo com a nossa casa, com os nossos familiares, com o nosso sustento, diante de um mundo que a cada dia está mais perdido. Nós precisamos de um mínimo de segurança para prosseguir. As incertezas são muitas, mas nós estamos diante de um Deus que é fiel. E nada, nenhuma força, nenhum poder, nada deste mundo poderá atrapalhar a nossa caminhada com Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas nós precisamos, irmãos, ser fiéis a este Deus. Nós precisamos saber por que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Muitos se reúnem em nome de Jesus, nem sempre para fins nobres. Há quem procure o Senhor para pedir a Ele que ajude a ser bem-sucedido nos seus negócios, para que acumule mais propriedades e bens, para que esteja acima dos seus irmãos, que nada têm. A maioria daqueles que procura o Senhor não está interessada nas coisas celestiais. Não está interessada na salvação. Não está interessada em vida eterna. Não está interessada muito menos naquilo que a palavra a todo instante chama de reino. O reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que toda esta escritura, ela foi preparada para um povo. Foi preparada para uma finalidade de conduzir esta humanidade da situação triste de mundo selvagem. Porque é um mundo selvagem. Tem uma casca de civilização, mas é um mundo selvagem. Há condição de verdadeira civilização. Esta escritura foi preparada para que um povo escolhido especialmente por Deus, almas eternas que nós somos, pudesse estar preparado, devidamente credenciado para esses grandes desafios. Que é consertar esse mundo que está sendo estragado pelo diabo e por aquelas pessoas que o servem. Ainda hoje no estudo nós estávamos comentando sobre a ação de Deus no mundo e eu vinha lembrando os irmãos que Deus sempre precisa de uma boca para falar. E Ele o fez através dos profetas, dos apóstolos, do seu Filho e de muitos pregadores que anunciam boas novas. Igualmente, o diabo, ele precisa de gente para falar da sua doutrina, dos seus ensinamentos, para conduzir as multidões no caminho do pecado, para espalhar o seu lixo por toda parte. E ai daqueles que servem o diabo, para fazer coisas que o Senhor diz que são pecaminosas, porque prejudicam a coletividade. Ai daqueles que estão envolvidos com o pecado, com a prostituição, com o roubo, com vida desonesta, com adultério, com vícios de toda sorte. Serão condenados. Nós precisamos entender que estamos diante de uma situação gravíssima. O juízo está às portas. Nós não podemos ir à casa do Senhor para pedir ao Senhor que nos dê conforto, que nos dê prosperidade material. Precisamos sobreviver aos tempos que estão se aproximando. Uma grande tempestade vem sobre o mundo, de mentiras, de engano, de toda sorte de coisas. E nós que somos o povo de Deus, seremos provados duramente, irmãos, para que sejam
postas abaixo, todas as ilusões, todas as mentiras desse mundo. Nós ouvimos falar aqui hoje sobre a volta de Jesus. A palavra foi tímida porque é tão grave o assunto que os pregadores eles se sentem enfraquecidos em dizer sobre a volta de Jesus. Mas se nós cremos no reino e se a nossa esperança se fundamenta no reino, nós precisamos nos interessar por esse tema. Por que eu vou à casa do Senhor? Por causa do reino. Por que eu clamo o nome do Senhor? Por causa do reino. Por que eu me afasto da prostituição, da desonestidade, do adultério, da mentira, da vida torta? Por causa do reino. O reino é o que realmente interessa, irmãos. E o reino de Deus é aqui na terra. Ele vai ser estabelecido aqui na terra. Isso precisa ficar claro para nós. É um mundo novo, a nova humanidade, um mundo de justiça, onde não haverá fome, onde não haverá doenças, onde não haverá nenhum tipo de violência, nem mesmo entre os animais. Isso está escrito em toda a Escritura. Os profetas falam disso. Os homens não podem mais aceitar as mentiras que são contadas por religiosos que falam que o reino vai ser na eternidade, que o reino de Deus é nos céus. Nós precisamos saber, irmãos, que o reino de Deus tem a ver com o futuro da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, o nosso futuro. Então nós precisamos nos interessar por todo o assunto que tem a ver com Deus e com este reino que todos os profetas disseram que vai ser estabelecido aqui na terra. Porque antes da chegada do reino haverá um tempo de muito sofrimento, de mentiras, de traições, de perseguição, de fome, de peste, de doença, de toda sorte. Queremos assustar os irmãos? Não, queremos conscientizar os irmãos que as vidas nossas serão profundamente afetadas. Eu preciso entender que um dia vou ficar sem minha vida. Um dia eu vou ficar sem meu dinheiro, vou ficar sem minha casa. E às vezes até alguns familiares nossos nós vamos perder para o mundo, porque são filhos, são irmãos, são pais, são esposas, maridos que não se interessam por nada, estão cegos, têm um véu sobre os seus olhos, atendem somente às necessidades do corpo. Diante da grandiosidade da vida, do universo, das maravilhas que estão diante de nós como testemunhas da existência desse Deus, é uma vergonha a pessoa só cuidar da sua vida terrena, carnal, material, ganhar dinheiro para poder sustentar os seus sonhos, os seus prazeres passageiros, que vão ser destruídos pela própria vida assim que o corpo envelhece. É uma vergonha, irmãos, nós temos um título de humanidade, sendo que aquilo que mais as pessoas fazem é tratar dos interesses terrenos. Que humanidade! E vou lhes dizer mais, irmãos, nós já éramos para ter sido consumidos há muito tempo. Estávamos fazendo uma reflexão sobre as leis de Deus, e justiça e graça. Na verdade, não existe nada da parte da lei, só existe misericórdia, porque se Deus não tivesse intercedido por nós, muitas vezes com os profetas, com os homens santos que desceram dos céus para falar a nós, e até o seu filho, nós já teríamos nos consumido em atrasos, em violência e selvageria, porque somos selvagens. Graças a Deus os profetas vieram aqui e escreveram esses livros para dar sentido à nossa vida, irmãos, para mostrar que existe civilidade, para mostrar que existe um caminho de amor, de preocupação de uns para com os outros, que nós somos irmãos, que nós somos almas eternas, que temos responsabilidade perante o nosso Deus por tudo que fazemos e pelas coisas que nós não fazemos e devíamos fazer. Se somos almas eternas, nós temos compromisso com Deus. Você vai deixar de fazer a sua tarefa? Quer saber qual é a sua tarefa? As Escrituras dizem muito bem o que você tem que fazer. Estamos falando alguma coisa aqui estranha às Escrituras? Absolutamente. As Escrituras trazem coisas muito mais graves.
Precisamos nos conscientizar disso, irmãos, porque alguns membros da comunidade vivem como se o mundo não fosse acabar. Vem à igreja, mas vivem como se tudo estivesse continuando. Ei, acorda. Isso não vai durar muito mais. A dificuldade que alguns têm para vir à casa, à igreja, uma vez por semana. Deveriam observar um dia inteiro para Deus. Não, para passar 1 hora na igreja. Tem dificuldade, não tem. Sabe, difícil. Porque não suportam a palavra de Deus, não suportam. O apóstolo Paulo diz, vai chegar um dia que não suportarão mais a doutrina, sairão correndo dela. Porque suas mentes estão envolvidas por Satanás, pelo diabo. Quando morrer, vão ter uma surpresa desagradável. Vão ver onde vai acordar. Salve-se enquanto é tempo, irmãos. Deveriam fazer penitência, deveriam ajoelhar todo dia de manhã em casa e orar ao Senhor, agradecer as coisas que têm, agradecer a comunidade da qual fazem parte. Porque igrejas que pregam a palavra de Deus com a clareza que é pregado nessa instituição, vocês não vão achar em qualquer lugar, não. Aliás, eu desafio os irmãos, vá visitar essas igrejas que tem aí nas esquinas. Deveriam ir para ver onde é que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Deveriam ir visitar pelo menos meia dúzia dessas igrejas para vocês verem que palavra que é anunciada lá. Portanto, se a palavra é dita com clareza nesta casa, nós temos maior responsabilidade de qualquer outro crente. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, ou não está escrito isso aqui? Está escrito aqui. A vida não se resume naquilo que nós temos no bolso. Preste atenção nisso. O capitalismo não é uma doutrina de Deus. É uma doutrina que os homens criaram para poder sobreviver. Se não existisse o capitalismo, já tinha também sido destruído todas as coisas. As pessoas só vivem hoje mais ou menos tratando umas às outras bem porque querem ganhar dinheiro e fazer comércio. É só isso, irmãos. Se tirar o comércio do mundo, pode andar armado na rua. Você não chega nem na outra esquina. Eles vão avançar em você para tomar tua roupa. Esse é o estado dessa humanidade selvagem que nós estamos vivendo. E parece que os irmãos, nem todos, acordam e sabem o que está se passando. É gravíssimo o estado da humanidade. Está por um fio. Eu preciso parar e dizer, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou servir esse Deus. Vou estar todas as semanas com este Deus. Vou orar todos os dias a este Deus. Vou ler a Escritura, nem que seja um capítulo da Escritura todos os dias. Pela manhã, antes de começar meu dia, eu vou conversar com o Senhor. Dizer, Senhor, me protege, me guarda. Guarda minha casa, meus filhos. Guarda meu sustento. Fale com o Senhor. Não pense que o Senhor vai te dar coisa se você não pedir. Porque Ele quer que a gente reconheça que Ele é o Senhor, não nós. Como foi dito na palavra, Ele é que fez a nós, não é nós que nos fizemos, não. Há alguns que acham que tem isso, tem aquilo, porque trabalhou, porque fez, aconteceu. Deus acaba com você, para com isso. O poder de Deus está sobre toda esta humanidade. Para o quê? Para condenar a humanidade? Não, para esclarecer esta humanidade. Acerca das verdades eternas. E dizer que a gente não pode mais viver um como concorrente do outro. Não é possível isso, irmão. O espírito de concorrência é maligno. A gente vê até dentro de família, não é? Tem mulher que vive em atrito com o marido constantemente porque quer ocupar o lugar dele. Concorrência, dentro de casa. Porque por nada quer ter poder, quer ter autoridade. Sabe qual é o seu lugar, mulher? Está escrito na Escritura Sagrada. É simples. Sabe qual é o seu papel, marido? Está escrito aqui, ó. Ocupar com a sua mulher, de fazer ela feliz, de servi-la, de agradar a sua mulher. E ela se submeter a você como pedaço do seu próprio corpo. É um corpo só. Não podemos viver atritando uns com os outros. O espírito de concorrência é uma coisa maligna. Foi colocada no mundo de uns anos para cá como a solução para que as pessoas pudessem comprar produtos bons por menor preço. Isso foi o que colocaram no mundo. Juntou com a internet, criou um inferno no mundo. Sabe onde é que todo mundo faz o que quer e fala o que quer e pensa o que quer? E tem direito no que quer? No inferno.
Em qualquer outro lugar do universo não tem isso. Todo mundo tem uma regra para seguir, a regra que vem de cima. Regras. Como leis da química. Entra lá no laboratório de química, faz lá uma mistura indevida e vê que vai tudo pro ar. Na tua cara. Para você ver que você transgrediu a regra. A lei de Deus é regra universal, é regra de conduta das almas eternas, das almas que são criadas para ser habitantes do universo. Pensa você mesmo que só tem gente aqui nesse lugarzinho aqui, nesse grãozinho de areia, dentro dessa multidão de estrelas e planetas e sóis, galáxias. Acha mesmo que só aqui que tem gente? Você está miudando Deus? Você percebeu tanto que você é pequeno, está pondo Deus do teu tamanho? É claro que tem gente em outros lugares. As regras são as mesmas. Irmãos, se fundamenta na lei do amor. Na lei do amor. Em você reconhecer o Deus de Israel, que é o único Deus. O Deus Altíssimo. Deus dos deuses. E assim o amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Regra fundamental, básica, em qualquer lugar do universo. Se vocês pudessem se transportar para um outro planeta e outro lugar, a regra lá é exatamente essa. Porque o Deus é o mesmo. Não pode haver duas leis. Eu preciso entender que eu pertenço a esse universo. Isso não tem nada a ver com religião. Religião é cheia de conceitos e coisas que não falam a inteligência da pessoa, entendeu? Você precisa entender a mensagem de Deus porque ela é inteligente. 2 e 2 são 4, não são 10, não são 20, não são 30. A palavra de Deus veio falar para pessoas que querem compreender a mensagem do Criador. É isso que ele quer transmitir para nós. E ele está dizendo que vai ter uma crise no mundo. O que é essa crise? É um descontrole que ninguém vai conseguir controlar. Por quê? Envolve coisas que o homem desconhece. É um processo que quando começa não tem como detê-lo mais. Os homens iniciaram esse processo há alguns anos atrás. Cerca de 30 anos atrás, começou o processo de autodestruição da vida no planeta. Ninguém pode barrar isso mais. E a gente está nesse barco. Você acha que não vai chegar a você? Vai bater na porta da tua casa. É sério. Eu preciso vir aqui para a casa do Senhor e dizer, Senhor, eu vou me fortalecer hoje na casa do Senhor. Ouvir a sua palavra, vou orar, conversar com o Senhor, vou receber uma imposição de mão sobre minha cabeça, para eu poder me fortalecer, porque os dias são maus e serão piores. Vamos fazer uma leitura aqui para poder lembrar. Já devem ter lido os irmãos, mas devem ter esquecido. Mateus capítulo 24, vamos lá. Essa história de fim de mundo é a coisa mais mal contada nas religiões. Mal contada. Primeiro, porque os religiosos não entendem nada da profundidade das coisas de Deus. Porque para você saber do que vai acontecer no fim do mundo, você tem que conhecer o que está no mundo eterno. Os religiosos nunca estudaram isso. Sempre quando Deus revelou as coisas para eles, eles mandaram o sujeito para a fogueira. Era assim que eles faziam. O conhecimento sobre o fim do mundo é uma coisa que poucas pessoas têm. E não está muito bem explicado, porque nós achamos e cremos que um profeta irá explicar isso muito bem. Mas nós podemos perceber algumas coisas que são de maneira equivocada divulgado entre os religiosos. Marca aí o 24, vamos aqui em Mateus, aqui no 5. Vai no capítulo 5 aí, ó, Sermão da Montanha. Olha o versículo 5. O que diz aí? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas se vai herdar a terra não pode acabar. Pronto, não tem fim de mundo, não vai acabar o mundo. Muitas outras passagens testificam esta. Tem salmos inteiros falando dos mansos que vão herdar a terra. Os salvos vão herdar a terra. Isso está por toda parte. Então eu não posso viver na terra que vai entrar numa crise muito grande achando que o mundo vai acabar. Isso não vai acontecer, irmãos. A crise do fim do mundo é só a aproximação do reino de Deus. Pensa assim. Em vez de ter medo, você pensa o reino vai chegar. É assim que nós temos que pensar. Porque nós vamos precisar de coragem para enfrentar as dificuldades que virão.
Jesus, naquela época, já falava sobre o fim do mundo. Os discípulos o procuraram e perguntaram: Senhor, quando é que vai ser esse fim do mundo? Jesus estava no jardim, no Monte das Oliveiras, né? Diz aqui a palavra no capítulo 24. A partir do versículo 4, ele começou a responder para eles: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Irmãos, você acha mesmo que um mundo de gente por aí vai sair falando que é o Cristo? É claro que ninguém vai acreditar. Então, como enganarão a muitos? Você pode achar um maluco ou outro que diz que é o Cristo, tem aí uma meia dúzia, mas não muita gente. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Que muitas pessoas que parecem que estão com Ele não estão. O Senhor está falando aqui de pessoas estranhas ao meio dos religiosos? Não, o Senhor está falando aqui de quem está dentro do templo. Tem muitos por aí que falam em nome do Senhor, mas não são verdadeiros. Estão enganando a muitos. E nós temos que saber discernir isso aqui, irmãos. É fácil de você saber discernir. O apóstolo João dizia, você tem que aprender a discernir espíritos. Discernir espírito é discernir que tipo de coisa a pessoa está falando, se é de Deus ou se é do mundo. Não é difícil. O espírito do mundo fala de coisas que é dele. Quando a comunidade está tratando de riqueza, de prosperidade, de sucesso, é claro que o espírito não é de cima, é de baixo. Se alguém pede a Deus uma coisa que é desse mundo e é dado a ele, não é Deus que está dando. É o dono dessas riquezas. Sabem quem é o dono dessas riquezas? Vai lá na introdução, aqui no capítulo 4, no anterior que nós lemos, para você ver quem é dono da riqueza, do poder e da glória do mundo. Vai lá, ele tentou Jesus. É simples. Então, a gente, para poder saber onde é que a gente está, a gente tem que saber o discurso que o sujeito está falando. Falou de coisa do mundo? É do mundo. Falou de coisa de cima, de eternidade, de salvação? É de Deus. É difícil isso? É simples, irmãos. Escuta a conversa. Você entrou num lugar, começou com um negócio de dinheiro, de riqueza, disso e aquilo, você faz, Deus vai te dar. Pode ir embora. São esses falsos profetas que têm enganado multidões. Ele está falando desse tempo. Ele diz, ouvireis falar de guerras, versículo 6, de rumores de guerras, mas vocês não ficam assustados não, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim não. Falando do momento que nós estamos vivendo. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, haverá pestilências e doenças, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o começo da confusão. O pior vem aqui a partir do versículo 9. Vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Em nenhum tempo na história, entre a vinda de Jesus e o tempo atual, houve uma perseguição por causa do nome de Jesus. Isso nunca houve. Sereis odiados por alguém? Não. De todas as nações por causa do meu nome. Aí nós vamos ver direitinho quem é que tem fé mesmo em Jesus, né? Quando chegar esse tempo. Aí nós vamos ver. Porque enquanto a gente está no ar-condicionado, passeia de carro para cima e para baixo, desce, vai no shopping e tal, vem para cá, vai para lá, está tudo certo. Oh, Jesus, aleluia, está tudo bem. Quando chegar esse tempo aqui, que nós vamos ser perseguidos, caluniados, por causa do nome do Filho de Deus. Aí nós vamos ver quem é crente e quem não é. O apóstolo Paulo, desanimado com os crentes, dizia, o Deus desta gente é o ventre. Eles só pensam em comer, beber e se divertir. Infelizmente, a cristandade está cheia de crentes dessa natureza, irmãos. E aqueles que pensam que vão voar para o espaço. Quando chegar o fim do mundo, eu vou ser arrebatado para o céu, aí pronto. Não vou passar nenhum aperto. Engraçadinho. Você acha mesmo que no derradeiro momento, quando vai ser provado mesmo a tua alma, se você é de Deus ou não é, você vai subir para o espaço.
Espera. As profecias apontam no outro sentido. Problemas para quem é de Deus. Problemas. Ah, isso é fora da realidade. É uma utopia. Irmãos, os países da Europa, você não pode abordar uma pessoa para falar de Deus na rua. É proibido. Nos países da Europa, você não pode orar numa praça pública. É proibido. Tem um lugar de oração. Ah, você quer orar? Vai lá naquele buraco lá que nós fizemos para vocês orar, mas aqui na praça pública, não. Sabe o que é isso? Isso é apostasia. A grande confusão sobre sexo que estão fazendo no mundo inteiro, que chegou aqui no nosso Brasil, né, aqui pelo governo de esquerda que se instalou no país durante 12 anos, é parte da apostasia. O que é isso? Uma grande confusão. As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Isso é o espírito da apostasia, irmãos. Está por toda parte. Sabe-se no Apocalipse que os homens terão uma identificação única para fazer negócios. Estamos ouvindo falar da identidade única já há bastante tempo. Já estão testando no Brasil. Você vai ter só um cartão com tudo que você tem dentro dele. É o código ou virá depois? O que virá, virá, irmãos. Nós precisamos perceber que os tempos são chegados. Estejamos mais vigilantes, mais cuidadosos. A igreja vai fazer uma atividade, vamos fazer um bazar, quem pode ajudar? Vai todo mundo ajudar. Irmãos, as pessoas são tímidas. Olha, a igreja vai fazer uma obra, não dá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Como será? Envolve a tua mente com Deus, com a obra de Deus, com as escrituras de Deus, para que a tua mente não seja envolvida pelo diabo, pelo espírito da apostasia que está no mundo, irmãos. Isso é grave, é sério. Os pais precisam enfrentar os filhos. Filho hoje é problema, filho que não vem na igreja, pai está na igreja, filho não está, é um problema. Filho vai na universidade, é um problema maior ainda. É preferível um filho ignorante, na verdade, irmãos, do que um filho perdido neste mundo. Sinceramente. A universidade, em outros tempos, ela se preocupava em formar o caráter da pessoa que ia lá. Hoje é o contrário. O caráter, se é que tem, é destruído. Porque depois de 5 anos na universidade, os pais não conhecem mais os seus filhos. Ele arruma outra identidade. Sabe-se lá o quê? Estou falando alguma loucura? Ou não? Então os pais têm que ter o cuidado de enfrentar os seus filhos e mostrar para eles a gravidade das coisas que estão acontecendo. Porque o tempo virá e o juízo virá para todo mundo. Crentes ou não. É princípio de dores. Neste tempo, muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitas pessoas. Versículo 12, por se multiplicar o pecado, o amor das pessoas se esfriará. Aquele que perseverar, no entanto, até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar no meio dessa grande confusão. Nós precisamos dizer quem nós somos. Nós somos do Senhor. Você começou a vir à casa do Senhor, vivia bebendo, vivia fazendo confusão, parou de beber aquilo. Os amigos diziam, como você parou de beber? Onde se viu? Tal? O que está acontecendo com você? Olha, eu me converti ao Senhor. Eu frequento uma comunidade, hoje entendo melhor as escrituras, eu acho que a bebida não faz bem para o homem. Aí o sujeito vai dizer que você é louco, que você ficou fanático, que você é isso, que você é aquilo. Problema dele. Diz, eu acho que você precisava também arrumar um lugar para você se converter. Fala assim para ele, sabe por quê? A gente não pode negar o Senhor. Se nós nos envergonharmos do Senhor diante dos homens, o que diz a palavra de Deus? O Senhor se envergonhará de nós quando chegar o juízo. Vai botar você para fora. Então isso é muito sério. Transforme a sua vida e mostre para as pessoas quem você é. E diz, foi Jesus que fez. Vou perder meus amigos de... Amigo de boteco? Amigo que você senta no boteco para tomar cerveja e conversar bobagem? O que você conversa na mesa de boteco? Você conversa com uma coisa que presta? É só bobagem. Perder esses amigos é um favor que Deus te faz.
Você se livra deles para sempre. Irmãos, não são amigos coisa nenhuma. São amigos do pecado. São amigos da prostituição. Amigos da lascívia. Amigos das conversas fúteis. Que só contamina a tua mente com as coisas do diabo. Eles que vão embora, você vai ganhar amigos novos, irmãos verdadeiros, que vão sentar à mesa com você para comer, para beber em alegria, porque está envolvido pelo Espírito de Deus. Mostre essas verdades para as pessoas. Você precisa dar esse testemunho, irmãos, porque senão o Senhor se envergonhará de nós naquele dia. Eu perdi todos os meus amigos. Quando eu conheci o Senhor, eu chamava o sujeito, ia jantar com ele, dizia, vem cá, eu quero te contar uma coisa que eu descobri. Aí jantava, né, e tal, pagava o jantar, claro. Pior, né? Aí vai conversa, vai explicar, vai isso, vai aquilo, no final ele dizia assim para mim, olha, isso vai passar. Graças a Deus não passou até hoje, eu continuo louco para eles, né? E bem sadio para Deus, amém. Irmãos, que amigos, coisa alguma, amigos verdadeiros nós temos aqui. Não são amigos, amigos são coisas do mundo, são irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros, é isso que nós precisamos dizer. Esta é a verdadeira família nossa. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes as guerras, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que é guerra lá no Oriente Médio, em Israel, no lugar santo, quem lê, entenda, quer dizer, tem aqui uma coisa escondida para você entender. Então, aqueles que estiverem na Judéia, agora ele está falando das guerras lá de Israel. Fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das mulheres grávidas, porque será um dia de muitas aflições. Orai para que a vossa fuga não aconteça no tempo do inverno, que lá até neve cai naquela região, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem mais haverá de acontecer. É tão grave, ele diz aqui, eu gosto sempre de dizer essas coisas, porque essa história de fim de mundo é mal contada. Aqui está escrito, se aqueles dias não fossem abreviados, não ficaria nenhuma carne viva. Está escrito aqui no versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que serão salvos, serão abreviados aqueles dias. Então, não vai acabar, não vai morrer todo mundo. Está escrito aqui. Se Jesus não intercedesse, se o Senhor não intercedesse, para poder parar esse processo de destruição, não ia sobrar nada vivo. O homem tem armas até os dentes para destruir a terra, acho que 50 vezes ou mais. A terra inteira. Mísseis, tudo quanto é tamanho, ogiva, não sei de que tamanho, bomba, não sei de quantos quilotons, megatons, gigatons, nem sei quantos tons tem o negócio, mas é de destruir tudo quanto é coisa. Em vez de eles parar de fazer bomba, eles fazem mais. Alguém aí, será que não tem juízo nessas cabeças? Não, eles vão se armando, um arma de carro, não sei quantos mísseis aqui e tal. Aí outro põe um míssil lá em cima de um carro lá e desfila aquilo num desfile, e todo mundo bate palma, aplaude aqueles mísseis destrutivos. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Uma bomba atômica capaz de destruir um mundo de gente, como é que o sujeito vai aplaudir aquilo? Irmãos, as nações estão loucas. Loucas. E nós seremos vítimas dessa gente, pode ter certeza, irmãos. Mas o Senhor é o nosso Deus. Aquele que perseverar, aquele que insistir, esse será salvo. Olha, nós temos regras básicas de amor. Mantém as regras do amor de Deus, não é amor de homem, não. Amor de homem, nada. Amor de homem é paixão, carne, bobagem. Amor de Deus. Mantém essas regras em dia com a sua mulher, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com os irmãos da comunidade, com a igreja que é a sua casa. Mantém isso tudo em dia, irmãos, para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. A glória dele esteja sobre nós para que a gente possa sobreviver e suportar o que nós temos pela frente. É claro que nós temos muitos desafios. E teremos que estar juntos, unidos, para poder vencer todas essas coisas. Não só nós aqui, mas os cristãos e judeus do mundo inteiro, eles serão afligidos pelo mal.
Que o Senhor nos ajude. E permita que esse espírito de seriedade e de gravidade possa ser registrado aí no nosso coração. O diabo não roube de nós esse entendimento. Para que seja dentro de nós força viva a nos conduzir por uma vida de tantos enganos e tantas mentiras e ilusões. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.